Então, pessoal, quando usar uzinho ou uzinha com S, aqui, ó, quando a palavra, tá bom? Primitiva, no caso, casinha, veio de casa. A palavra primitiva possui S, casa escrita com S, não com Z, tá bom? Se não tivesse o S, aí sim, uzinha, uzinho seria com Z. Então, isso vai se aplicar a qualquer regra, tá bom? Do sufixo inho ou inha, que tiver o radical com S. Se o radical não tiver S, então você já sabe que o zinho ou zinha vai ser com Z, tá bom? Porque existem esses dois tipos. É igual aqui, igual a essa regra aqui, tá bom? Dos verbos izar, porque tem verbos terminados em izar com S e tem verbos terminados em izar com Z. A mesma coisa, se eles possuírem S no radical, tá bom? Caso contrário, se não possuir S no radical, aí sim, não tem como, tá bom? Vamos para a regrinha agora da letra Z. A letra Z com o próprio som do Z, tá bom? Aqui, vamos ver. Pronto, substantivos abstratos derivados de adjetivos. Temos aqui um exemplo de limpo, limpeza. Limpo vira quem? Vira limpeza. Nós sabemos que os substantivos abstratos são o quê? São sentimentos, emoções, ações, são coisas que nós não pegamos. Aí aqui, ó, o substantivo abstrato, tá bom? Quem é o derivado aqui? É o quê? A limpeza, tá bom? O adjetivo, limpeza. Ou o substantivo, limpeza, pessoal. Aí, no caso, como eu falei aqui, ó, substantivos abstratos derivados de adjetivos. Limpeza veio de quem? Veio do adjetivo limpo, tá bom? O adjetivo limpo, o que são adjetivos? São características, são que podem ter o quê? Qualidades, defeitos. São características de algo ou de alguém. E aí, ó, a palavra limpo gerou aqui, ó, o substantivo abstrato limpeza. E limpeza foi com Z por quê, Pro, e não com S? Porque é um substantivo abstrato derivado de adjetivo, tá bom? Então, vocês vão sempre usar aí, ó, ESA com Z quando for um substantivo abstrato derivado de adjetivo. Então, ó, limpeza, pobreza, tá bom? Beleza, vão ser o quê? Vão ser com Z, e não com S. Outro uso da letra Z, assim, que em verbos formados com a terminação isar. Ó, isar aqui, isar aqui. Quando derivados de palavras que não possuam, aqui, ó, quando derivados de palavras que não possuam o Z. Aqui neste caso, eram derivados, né, derivados de palavras que tinham que ter o S no radical. Já aqui, ó, não precisa ter, claro que não vai ter S no radical, senão seria isar com S. Mas aqui não precisa exatamente ter o Z, não. Aqui, ó, sem o Z no radical, eu já consigo escrever aqui o isar, um verbo terminado em isar, com Z. Por exemplo, concreto. Concreto tem S? Não. Se fosse, ó, se concreto tivesse S no radical, aí já seria concretizar, isar terminado em S, né? Agora, esse concretizar, ó, é um verbo? Tem S no radical? Não. Então, se não tem S no radical, esse isar vai ser com Z. E ele não tem o Z no radical também. Não precisa ter o Z no radical como o S precisa, tá bom? Essa regrinha é só do S. Tem que ter o S no radical. Aqui não. Do Z não precisa ter Z no radical. E também, é claro que não tem que ter S, senão vai ser a outra regra aí. Quando eu tenho... Então, ó, aqui, vamos falar mais sobre ele. Ó, concretizar pode ser com Z. Realizar vem de real. Real não tem S no radical, então pode também ser com Z. Realizar, concretizar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos aqui para o outro, aqui, certo? Para a gente não perder tempo. O outro, depois nós trabalhamos essa parte aqui. Usa-se também o Z, ó, antes do sufixo indicado diminutivo inho. Inho, pro agora com Z. Zinho ou zinha. Inho ou inha com Z, quando a palavra de origem não tiver o S no radical, tá bom? Olha aqui, ó, pão. Pão tem S no radical? Não. Pão. Então, se for pãozinho, vai ser com S ou com Z, vai ser com Z, porque não tem S no radical, tá bom? Aqui, ó,
Casa, casinha ficou com S, por quê? Porque casinha veio de casa, e casa tem S no radical. Pão não tem S, então pãozinho vai ser com Z. Bom, bonzinho vai ser com Z, tá bom? Por quê? Porque não tem S no radical. Então, mais uma coisa aí, ó, sobre o S. Isar, izinho ou zinha com S, isar com S, se tiver o S no radical. Já esse isar com Z e esse zinho ou zinha com Z, não precisa ter não precisa ter o S no radical, tá bom? Porque se tiver S, já não vai ser com Z. Então tá bom demais, é só você olhar para a palavra primitiva. Olha uma coisa que eu também ensino. Sempre eu falo isso. A gente estuda um assunto para lá na frente a gente chegar e tem outro assunto que vai ajudar. Nós estudamos os primitivos derivados em substantivos lá no sexto ano, não é? Então, olha só, a gente estudando outro assunto e aplicando a regra. Por isso que nós não podemos esquecer também de assuntos passados. Também não podemos pescar, porque quando a gente pesca, a gente esquece, não sabe nem o que é primitivo, o que é derivado, tá bom? E derivados são o quê? São palavras que se derivam, ou seja, que se originam de outras palavras de origem, tá bom? De outras palavras que já existiam antes. Então, ó, pão vira o quê? Vira pãozinho. E pãozinho com Z. Pãozinho com Z. Por quê? Porque não tem S no radical. E por aqui, gente, por último, nós temos o uso da letra X com som de Z. Nós temos exame, exato, nós temos exibir, exuberante. Todos aqui, ó, são escritos com X, mas com som de Z, que é sobre a nossa aula de hoje, a grafia dos sons de Z. Essas três letrinhas têm o som de Z, tá bom? E cada uma possui uma regrinha. Quando eu uso, então, o X com som de Z em palavras, em algumas palavras, com som de Z, tá bom? E o som de Z é representado pela letra X. Então, já essa parte aqui é questão de quê? De leitura. Bom, quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Exato, exato. Por quê? Olha, uma coisa também. S tem um som entre duas vogais, ele possui o som de Z. É por isso que em cada um, ó, você pode ver que o S sempre está aqui, ó, ao redor de duas vogais. Tem uma vogal do lado, tem outra vogal do outro lado. E aí, ó, por isso que ele também tem o som de Z. Todas as palavras que nós estudamos poderiam ser todas com Z, imaginando. Mas aí, ó, eles quiseram pegar a S, letra S e a letra X também para colocar com som de Z. Então, já a questão da letra X, pessoal, é questão de leitura, tá bom? Então, exato, eu sei que não vai ser com Z e também não vai ser com Z nem com S, questão de leitura. Exame, a mesma coisa. Exibir, exuberante e assim seus derivados também, tá bom? Então, para isso, nós temos que ler muito, olhar o dicionário, que isso serve muito, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos praticar mais nas atividades que eu coloquei lá para vocês verem, tá bom? E assim vocês vão aplicar a regrinha e vão assimilando e vão aprendendo aos poucos, tá bom? Não precisa pegar tudo na mesma aula. Nós teremos outras aulas disso, mas quanto mais você aprender e mais rápido, melhor ainda, tá bom? Então, beijos e queijos. Até a próxima aula. Boa atividade.